Bom dia a todas, todos aí que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Direitos Humanos e Ética. Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga, resido atualmente em Divinópolis. Tenho cabelos pretos na altura do ombro, estou usando um brinco colorido, óculos, uma blusa de frio verde oliva. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Sou uma mulher cisgênera lésbica. Bem, hoje nós estamos aqui nessa nossa mesa, muito importante, para discutir violências e relacionamentos abusivos de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Para compor essa mesa nossa maravilhosa, nós temos aqui hoje a Fernanda Coelho e a Gisela Lima. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar essa nossa mesa. Nós vamos ter de 15 a 20 minutos de fala de cada uma das nossas convidadas. Aproveito para agradecer imensamente a presença das duas e a presença de vocês aí que nos ouvem, estão aí participando. E após esse momento de fala e das provocações, nós vamos ter um momento de partilha, os comentários, as perguntas, depoimentos de vocês, ok? Bom, para iniciar um pouco aí as provocações, antes da Fernanda se apresentar e falar, eu quero tecer algumas coisas sobre essa nossa temática do dia. A Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza a violência, a relação de violência em 3 pontos. Relações de poder, em que o mais forte ou a mais forte oprime a mais fraca. Dano causado, tendo em vista os desdobramentos, os danos, em vista dos prejuízos a essa violência. E uma intencionalidade, que não foi um acidente, há uma consciência, uma intenção nessa atitude. A Marilena Chauí, ela ressalta mais um ponto, que é a coisificação da outra pessoa, a objetificação do outro, no caso aí da outra. O apagamento enquanto pessoa que possui direitos humanos que não são tão caros e tem sido cada vez posta aí de maneira mais à margem, mais marginalizada. E nós temos alguns desafios mediante isso, desafios que cercam esses momentos, esses instantes contextuais aí de violência. A não nomeação enquanto uma relação abusiva ou de violência, uma naturalização de que a relação abusiva ela esteja apenas no campo de uma heterossexualidade, compondo aí mais um princípio da heteronormatividade, e às vezes um receio de que ao nomear e ao constatar isso gere aí uma nova relação de discriminação, uma nova violência para essas mulheres. Para continuar aí essas provocações, enriquecendo a nossa manhã, eu vou chamar a Fernanda. Fernanda, você tem aí de 15 a 20 minutinhos. Novamente, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, por gentileza, se autodescreva. Bom dia, Priscila, Gisela. Queria cumprimentar as pessoas que nos acompanham no congresso, nos assistem. Eu sou Fernanda Coelho, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, ondulados, longos. Visto uma blusa escura com uma bandeira bissexual pendurada no pescoço, atrás de mim uma parede verde. De início, eu queria dizer do meu lugar de fala, enquanto alguém que não é psicóloga, não é da academia, não é profissional de saúde. Eu sou uma militante bissexual feminista cis do coletivo Bio, que falo da saúde na perspectiva de usuária, como representante desse segmento, que faz o controle social e estou hoje como conselheira estadual de saúde em Minas Gerais, e também auxilio no estado de Minas Gerais na construção da política a partir da minha representação titular das mulheres bissexuais no Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT. Eu sou advogada. A mim foi pedido para falar especificamente da violência e relacionamentos abusivos de mulheres bissexuais. Para falar sobre isso, a gente precisa primeiro compreender quem são as pessoas bissexuais, embora
parte das pessoas que nos acompanham certamente saibam, é muito comum que haja alguma confusão sobre o entendimento sobre isso. Então, acho importante repisar alguns termos para, ao se pensar no acolhimento psi das mulheres bissexuais, que não se incorra em alguns erros primários. Assim, bissexuais somos pessoas que se sentem atraídas afetiva, sexual, romanticamente por mais de um gênero, por gêneros afins e outros, ou na forma mais usual, pessoas que gostam de pessoas. Basicamente, somos pessoas para quem o gênero não é um fator determinante ou limitante da atração sexual ou afetiva. E essa é a definição brasileira de bissexualidade. Pessoas para quem o gênero não é um fator determinante da atração sexual ou afetiva, como consta no Manifesto Bissexual Brasileiro de 2021. Dito isso, temos pessoas monossexuais, que são aquelas que se atraem por um único gênero, como lésbicas, gays, heterossexuais, e pessoas que se atraem por mais gêneros, as pessoas bissexuais e demais identidades monodissidentes. Explico isso para falar sobre monossexismo, que é a estrutura normativa na qual se pressupõe que todas as pessoas são monossexuais, considerando a monossexualidade como padrão natural e a bissexualidade como uma identidade inválida, inexistente, legítima ou de menor valor que as identidades homossexual, lésbica, gay e heterossexual, e ela se expressa por meio da bifobia. Isso não é dizer que lésbicas e gays não sofrem preconceitos ou negar a heterossexualidade compulsória que existe e hierarquiza as monossexualidades entre si. É dizer que a bissexualidade está apenas em um outro lugar nessa equação diferente do lugar de lésbicas e gays. Que quando a gente fala de bifobia, não é só um outro nome para homofobia ou lesbofobia que as pessoas bissexuais sofrem. Não é apenas um nome que se parece mais com a identidade que eu reivindico para mim. A bifobia é a opressão sofrida por bissexuais por se afirmarem ou serem lidas socialmente como tais. Ela parte dessa estrutura que nos invalida, apaga, deslegitima, quando questionamos a binariedade das orientações sexuais. Neste sentido, para o senso comum, a bissexualidade não existe. Não é incomum a gente ouvir, eu não acredito em bissexualidade, ou ela ser considerada safadeza, imoralidade, desvio de caráter, indecisão, confusão. Mesmo no acolhimento psicológico, não é incomum que psicólogas, psicólogos, psicólogos deslegitimem ou reproduzam discursos estigmatizantes e até mesmo patologizem a bissexualidade. Por essa razão, movimentos sociais em articulação iniciada pelo coletivo Bio e que foi levada a efeito com movimentos bissexuais e bi-inclusivos de todo o Brasil, pediu e o Conselho Federal de Psicologia ouviu e atendeu o nosso pleito, editando a Resolução número 8 de 2022, que estabelece normas para a atuação de profissionais da psicologia em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais, que em 7 artigos resumiram nossos pleitos pela orientação a uma psicologia antibifóbica, demanda histórica do movimento. Essa é uma resolução muito importante, mesmo diante de todas as outras normatizações que existem, peço que não deixem de ler essa resolução, de compartilhar com colegas de profissão. Ao lado da resolução número 1 de 99 e número 1 de 2018, a resolução número 8 de 2022 é obrigatória para psicólogas, psicólogos e psicólogos bem acolherem a população LGBT+. Dito isso, quando falamos de mulheres bissexuais, é importante lembrar que a hipersexualização, a ideia de que estamos disponíveis para o sexo a todo momento, nossa maior objetificação a partir dos estereótipos de promiscuidade, moralidade, entre outros, importa em dados aumentados de violência doméstica, sexual e abusos nos relacionamentos. Uma pesquisa nacional de vitimização brasileira apontou que 40,85% das mulheres bissexuais declaravam ter sofrido discriminação em razão da sua orientação sexual, que é um percentual extremamente elevado e superior ao de gays, lésbicas e homens bissexuais, que também eram muito altos. Isso acontece também porque pessoas bissexuais estão sob maior risco de sofrer violência em relação à população em geral.
Mulheres bissexuais são particularmente vulneráveis à violência sexual e estupro. Quase uma em cada 2 mulheres bissexuais nos Estados Unidos relatou já ter sofrido estupro, o que é 3 vezes mais do que a média de mulheres lésbicas e heterossexuais. 75% das mulheres bissexuais reportaram já haver enfrentado outras formas de violência sexual. Mulheres bissexuais têm 2 vezes mais chances do que mulheres heterossexuais de sofrerem estupro, violência física ou perseguição por parte de parceiros íntimos. Relatos do Japão, Malásia, Paquistão, Filipinas também indicam que a violência sexual e violência intrafamiliar são uma grande preocupação para mulheres bissexuais. Isso é algo que acontece em diversos países, isso é algo que está presente no Brasil, e esses números falam de relações, de situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Há relatos, vários, de mulheres bissexuais que vivenciam relacionamentos abusivos com parceiros homens, que enxergam a orientação sexual da companheira como um suposto consentimento tácito para a satisfação de todo e qualquer desejo e fantasia daquele parceiro, como sexo com mais parcerias, entre outros, sendo que negativas por parte da companheira são motivo para a deslegitimação da sua bissexualidade e outras formas de pressão e violência. Nos relacionamentos com outras mulheres, em especial lésbicas cisgêneras, não raro a marca do ciúme e controle excessivo em razão do mito da promiscuidade, do mito da inexistência da bissexualidade também está presente. E a violência física, ameaça, perseguição e toda a reprodução do machismo também são vivenciadas em parte dos relacionamentos entre mulheres. É preciso dizer isso. Até mesmo práticas que têm a ver com a forma como mulheres bissexuais cisgêneras lidam com o próprio corpo, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, pode ser lido por sua namorada ou companheira como um atestado de que a parceira bissexual será ou é infiel em um relacionamento monogâmico. A pressão para que a parceira bissexual se assuma lésbica também não é incomum em relacionamentos com mulheres com esta identidade. E aqui eu faço um parênteses para reafirmar que se a bissexualidade é uma sexualidade na qual o gênero não é um fator determinante na atração, ou que se atrai por mais de um gênero, estar em um relacionamento com alguém do mesmo gênero é uma das formas de se vivenciar a bissexualidade. Não devemos, portanto, denominar, chamar relacionamentos entre 2 mulheres de um relacionamento lésbico, porque relacionamentos não têm orientação sexual, pessoas têm. E se uma delas é bissexual ou mesmo ambas são, aquele não é um relacionamento lésbico, é um relacionamento entre 2 mulheres. De igual modo, se uma mulher bissexual tiver um relacionamento com um homem, não será um casal heterossexual, porque uma ou 2 pessoas naquela relação não o são. Beijos e relacionamentos não têm orientação sexual, pessoas têm. Nomeemos corretamente. Não fazer é uma das formas como o monossexismo se expressa. Na convivência de mulheres bissexuais com lésbicas, ainda é comum que parte das lésbicas afirmem que as bissexuais seríamos vetores de doença, que a prática sexual apenas entre mulheres lésbicas seria uma forma de prevenção às ISTs, mesmo sem qualquer tipo de barreira ou prevenção. Isso consta, inclusive, de uma publicação do Ministério da Saúde de 2013, chamada Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Direitos, Saúde e Participação Social, na qual se lê que existem mulheres que mantêm relações somente com mulheres, mas devem ficar atentas, porque pode ser que suas parceiras tenham relações com mulheres e homens, portanto, devem ser orientadas a realizarem o sexo de forma segura. Isso consta na página 28 desse documento. E é importante dizer que várias pesquisas refutam essa afirmação. Mulheres bissexuais não somos vetores de doenças, sexo sem barreiras ou prevenção pode implicar em infecções sexualmente transmitidas. O fato é que experiências de mulheres bissexuais não serão idênticas entre si. Determinantes sociais e culturais atravessarão mulheres bissexuais e interseccionarão com a bifobia.
que incidirá em mulheres negras periféricas de forma diferente da que alcançará mulheres brancas de classe média. A mulher bissexual trans estará em uma situação de muito mais vulnerabilidade do que a cisgênera, para ficar em apenas 2 exemplos. Mas o que todas terão em comum será o marcador da bifobia e o machismo, sua reprodução nessas experiências de violências em relacionamentos abusivos, o que distingue das demais formas de violência doméstica contra a mulher, quando a vítima tem outra orientação sexual, impacta na sua saúde também de forma distinta. Por Gerciane Pereira Araújo, que era uma jovem mãe negra periférica bissexual, que foi vítima aos 26 anos de um dos mais brutais feminicídios bifóbicos que já chegaram ao conhecimento público em Teresina, no Piauí, alguns anos atrás. Por todas as outras que ainda estão vivas, precisamos falar sobre a bifobia, expor essa realidade com vistas a desconstruí-la, ou ao menos melhor acolher as mulheres que pudermos. Eu queria parabenizar o CRP de Minas Gerais por trazer a esse congresso essa pauta. Agradeço a escuta, o convite, coloco-me à disposição e também o Coletivo Bio para seguirmos desconstruindo as LGBTfobias no acolhimento psi, na psicologia que precisa ser feita, para usar as palavras da presidenta do CFP, Ana Sandra, trazidas na abertura e na nossa sociedade. Nesses breves minutos iniciais, eu queria trazer essas provocações, coloco-me à disposição. Fernanda, muito obrigada pelas contribuições e provocações aí extremamente inquietantes. Eu não vou me delongar muito agora, não. Já anotei aqui algumas coisinhas. Eu vou passar para a Gisela. Gisela, por gentileza, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Por favor, se apresente e fique aí à vontade para discorrer, comentar sobre o tema, viu, querida? Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou Gisela Lima, eu sou uma mulher trans, me reconheço como negra. Eu tenho a pele não muito retinta, tenho cabelos acima do ombro encaracolados, atrás de mim tem uma parede branca. Eu sou mulher trans, eu tenho 40 anos e moro aqui na cidade de Contagem. Eu também quero fortalecer e evidenciar a importância do tema, trazer essas questões dentro de um conselho que tem um respaldo e um respeito nacional, e são práticas e vivências de uma população que precisa, sim, ser discutida, ser debatida e levada em consideração pela pauta. Então, já deixo aqui o meu agradecimento e agradecendo o convite. Para falar desse tema, eu não posso falar de uma outra realidade. Primeiro é a carência afetiva de nós, mulheres trans e travestis. Um outro fator que caminha junto com essa carência é o fetiche sexual. O fato é, os nossos corpos, eles são desejados, né? Eles são fontes de desejos e de fetiche, mas num lugar muito marginalizado, eu diria, né? Marginalizado no sentido, as escusas, as escondidas. Não é muito comum, né? Quem aí nos acompanha, acho que pode. A primeira provocação que eu, né? A reflexão que eu trago é, né? Para quem não é, né? Uma pessoa trans, você no seu ciclo social, quantas pessoas trans tem que tem relacionamentos, né? Obviamente, uma pessoa que, né, se reconhece nessa relacionamentos monogâmicos ou não, mas que se apresente socialmente com suas companheiras ou com seus companheiros. Isso não quer dizer que a gente não tenha o desejo de ter um relacionamento, de construir uma família,
de nos apresentar socialmente com uma pessoa, com um companheiro ou companheira. O fato é, isso nos é negado socialmente. Primeiro, pela transfobia enraizada na sociedade, ainda quando a gente está em algum relacionamento, isso conflita com a sociedade, as pessoas não acreditam que a gente, né, que nós merecemos ter esse espaço, nos afetar, né, trocar carícias ou não, mas ainda assim andar de mãos dadas. Para qualquer pessoa, né, vou colocar aqui na figura do homem, assumir um relacionamento com uma pessoa trans, com uma mulher trans, no caso, ou uma travesti, essa pessoa ela vai sofrer também a transfobia. A transfobia irá atingi-lo de alguma maneira, ou de todas as maneiras. Então, através dessa sociedade opressora, violenta, é que muitas das pessoas que desejam, às vezes, se relacionar conosco, existe aí essa dificuldade, né, essa aproximação. Nos colocando, né, nesse sentido, à margem. Eu fico com você, mas se ninguém souber, é escondido, não comenta com ninguém. É muito comum para a gente, né? As pessoas nos abordam de maneira bem invasiva nas nossas redes sociais, com perfis fakes, né? Sem ali mostrar a sua verdadeira face, quem é você, ou nome, ou imagem, mas com objetivo, isso é fato, né? Desejando a gente, desejando nossos corpos, mas não querendo nos oferecer nenhum tipo de afeto. É uma busca pelo fetiche. E a gente é mais do que fetiche. A gente também tem competência, capacidade de dar carinho, afeto, amar, ser amada, mas ainda, né, é muito comum. Passado essa, né, essa observação, que eu convido à reflexão, dessa carência, a gente vive uma outra realidade, que é estar vulnerável para qualquer envolvimento que tem que dar como consequência um relacionamento abusivo. Obviamente, né, a gente fala de carência, uma pessoa carente, certamente ela está muito mais suscetível a se relacionar com oportunistas, com pessoas que, de fato, não estão dispostas a oferecer nenhum carinho, nenhum sentimento, e sim a outros interesses por trás desse relacionamento, né? Em se relacionar com pessoas trans. Dada essa vulnerabilidade e a falta de, às vezes até de escolha, é muito comum que na nossa comunidade, os homens das quais a gente se relaciona tenham outros relacionamentos com mulheres cis ou trans, né, ou travestis, vai enrolando outras mulheres numa série de relacionamentos com a prática abusiva. E dessa prática, né, quando a gente fala do relacionamento abusivo, vai desde a violência, né, psicológica, por criar uma dependência, né, por fazer com que a gente crie uma dependência nesse afeto, desde violências físicas, a violência física, a patrimonial, que também é comum que muitos desses companheiros de mulheres trans e travestis passam, inclusive, a cafetinar, né? Talvez essa seja a palavra mais adequada, e tomar conta do dinheiro. Quando eu falo cafetinar, eu estou usando a palavra no sentido figurado, mas também no ato da sua essência, né? Quando a mulher trans ou uma travesti, ela tem como fonte de renda o trabalho sexual, às vezes, né, é muito comum que esses homens, esses companheiros, utilize do trabalho dela para se beneficiar. Na maioria das vezes, capturando mesmo, pegando todo o dinheiro dessa menina, fazendo a refém. E o que a gente chama aí da violência patrimonial.
E como sair, primeiro, como identificar que isso é uma violência, né? Porque se a pessoa já está envolvida numa violência psicológica, dificilmente ela vai conseguir identificar que é também uma violência patrimonial, né? Que isso é uma violência. E há uma dependência afetiva nesse sentido. E esse acúmulo dessas duas violências culmina na violência física, né? Que a sociedade não reconhece, inclusive, como transfeminicídio, que são mulheres trans que são mortas pelos seus companheiros. Infelizmente, eu não tenho dados sobre isso, acho que talvez pela falta de dados, mas fique aí também como referência. A ANTA ela faz um registro de alguns dados que acho que é importante, não me atentei se existe esse filtro para o transfeminicídio, que são, né, mulheres trans e travestis mortas por seus companheiros, mas isso é uma realidade, infelizmente. A gente não destoa aí da realidade das mulheres cis, né, dessas violências, né, doméstica que a gente vive, consequentemente, os impactos disso. Né? A gente está falando aqui dentro de um conselho que lida com a saúde mental de muita gente, né? E certamente nossa população não é uma clientela frequente dessa prática, desse cuidado, né, com a saúde mental. É uma outra reflexão que eu faço aqui aos profissionais dessa área, de que é se perguntar mesmo, é sentir o incômodo. Onde estão essas mulheres? Por que elas não acessam o nosso serviço? E aí, a resposta está posta, na verdade. Por não, né, a sociedade nos tira alguns direitos, inclusive esse direito de buscar, primeiro, o cuidado e a prevenção com a saúde, seja física ou psíquica, e ainda assim, a oferta do serviço ela também não chega necessariamente, às vezes, onde precisa chegar. Então, está naturalizado de que a população de travestis e transexuais, quando se discute essa pauta, ou é para discutir o CID, mas não se atenta às outras e muitas vulnerabilidades que a nossa população passa no dia a dia, inclusive se atentando a essa prática, né, do relacionamento abusivo, das violências que sofremos quando estamos em algum relacionamento. E também não dá para ser indiferente quando a gente pensa, né, para mim, relacionamento ou violência, ela não está necessariamente envolvida e relacionada a troca afetiva entre, né, o prazer e o amor, o matrimônio, o relacionamento de amor, no sentido sexo. Mas também existe a violência na família, que eu acho que talvez seja a primeira violência que nós, mulheres trans, passamos. É comum que sejamos expulsas de casa, que a gente não consiga manifestar, inclusive, né, a nossa identidade de gênero dentro da nossa família. E essas violências, a princípios, né, dentro do seio familiar, ela reverbera na vida lá fora, né, na nossa vida aqui de fora. E a gente encontra um mundo sem muitas oportunidades, quase nenhuma, e até essas poucas oportunidades, a gente tem que estar ali reforçando esses laços de afeto, tentando construir uma relação afetiva para se sentir minimamente acolhido em algum lugar. Acolhido, acolhida. E você começa a montar uma relação familiar. E não necessariamente... E pode ser, inclusive, uma rede de amigos e de amigas. Pode ser também a sua relação de afeto, que também pode ou não ser abusiva e violenta. Mas o fato é que numa sociedade onde está mais comum a gente lidar e deparar com o ódio, esse ódio sobrecai muito sobre todas nós, sobre nossos corpos trans e travestis, numa perspectiva que a sociedade ela não
dá conta de discutir ou se esconde atrás do conservadorismo e ignora que a gente também tem aí sentimentos, afeto, é capaz de amar e ser amada, como outras pessoas se colocam socialmente. Dito isso, eu não vou me delongar também, eu acho que essa é uma ferramenta um pouco fria que eu estou falando aqui, eu estou só me vendo, eu não sei quem está ali, eu não sei quem está interagindo, talvez com as dúvidas e os temas levantados aqui, talvez fique um espaço de troca melhor para quem está nos acompanhando. É isso. Agradeço a vocês, Gisela, pelas provocações mais que necessárias. Eu vou pedir aí a Gislene, que nesse nosso momento de partilha, Gislene, pode deixar aqui nós três na tela. Ô, Gisa, só para você saber, eu estava aqui balançando a cabeça igual um calanguinho, concordando com tudo que você estava dizendo, interagindo. É complicado mesmo que a gente fica sem se ver, a gente fica sem uma resposta, né? Eu não sei vocês, mas fico acostumada aí a sempre buscar os olhares para ver como que o que eu tenho dito tem atingido, né, ou não. É complicado mesmo, mas enfim, em dada medida é positiva porque nos aproxima aí com pessoas de vários lugares. Enquanto a Gislene manda, compartilha aqui comigo comentários, depoimentos ou perguntas, traz aqui no chat, eu já queria perguntar uma coisa a vocês duas, assim, a Fernanda até falou um pouco disso, e esse tema da nossa mesa, ele não é um tema comum da gente ver nos debates, não. Eu, inclusive, eu acho que eu já tinha visto em um outro lugar, mas essa é a segunda vez que eu vejo esse tema em todo aí percurso de discussão dentro da psicologia, em militâncias, em vários, né, outros lugares. O porquê vocês acham que essa temática, ela acaba ocupando? Eu queria que vocês falassem um pouco mais disso, um lugar de talvez uma invisibilidade, um apagamento, ou por que há tanta, talvez, dificuldade, nos parece, assim, de discutir essa temática, por que talvez ela seja evitada? Fiquem à vontade, viu, meninas? Quer que eu comece, né, Fernanda? Prazer ver você por aqui, viu? Fazia tempo que eu não via você e nem a Priscila. Então, Priscila, eu acredito que, de uma certa maneira, há uma naturalização para essas questões, e o que não é dito nem discutido está posto. Quando se discute o tema na essência da sua gravidade, você vai buscar responsáveis por essa naturalização. É quebrar barreiras. E certamente os lugares que não têm interesse em fazer essa discussão, porque não quer mudar seus costumes e seus hábitos. E quando a gente vem para cá discutir essa realidade, essa prática, é apontar o dedo na cara de uma sociedade que tem por história o machismo, o racismo, e aí vai encaixando os outros ismos, né? Enfim, a LGBTfobia, que encaixa tudo isso. E se a gente naturaliza e permite ou não dá conta de fazer o debate, ela vem nos oprimindo cada vez mais. Se a gente não observar que as mulheres e as mulheridades e a interseccionalidade precisa unificar para discutir a opressão, e aí nos mais variados campos, é destoante, inclusive, para quem faz um trabalho de militância, seja, né, Fernanda, no Coletivo Bio, eu na minha luta independente, mas somando com outros movimentos, se a gente não fazer essa luta, e nesses espaços de debate, a gente não está fazendo um trabalho que atinge todas as mulheres, né? Acho que a gente não precisa viver uma violência abusiva, um relacionamento abusivo, para identificar que essa é uma realidade. A gente precisa sair do papel do imediato,
da punição e trabalhar a prevenção nessas áreas. E, infelizmente, não tem muito essa prática. E eu não acho que isso é uma responsabilidade nossa, né? É algo que falta a cobrar dos lugares, das instâncias responsáveis, para que seja uma prática comum. Então, isso não é uma desculpa. Para mim, não, eu não me atento a essa desculpa. Eu vou contra essa desculpa. A gente precisa discutir sempre, colocar em prática, caminhar em todos os setores. Acho que essa é uma plataforma que ela consegue ganhar vários espaços, para que as pessoas escutam e saiam desse lugar, ou do conforto, e venha fazer a discussão, ou da violência oprimida, e faça da sua, né, infelizmente, da sua dor um ato de revolução. Que ela se encoraja, e obviamente com todo o respaldo, que ela não quiser se apontar, mas não ser uma vítima oprimida da questão. Eu acho que é isso. E a quem interessa também falar sobre essas violências, né? Há há um interesse da manutenção das coisas como estão, né? Do controle dos nossos corpos, das nossas vivências, da nossa sexualidade. Isso explica porque esse tema é tão pouco discutido. E é muito relevante que a gente tenha nesse congresso essa pauta também. Eu nunca vi um debate desse num espaço como este. Quando eu vi essa temática, eu fiquei particularmente feliz, porque é algo que fica muito restrito a pequenos espaços, a discussões muito guetificadas, né? E pensando especificamente em relacionamentos abusivos e violências contra mulheres bissexuais, lésbicas e trans, há um grande apagamento de tudo isso. Sente falta de uma exposição mais detida sobre a questão das mulheres lésbicas, acho importante pontuar isso, mas de toda forma há um grande apagamento também dessas vivências afetivas, né, entre mulheres de uma forma geral, e há um mito de que esses relacionamentos não reproduziriam violências e seriam distintos, né, no imaginário popular, e é preciso falar que não, existe violência sim, também nesses relacionamentos, nos relacionamentos com homens ela existe, com mulheres também existe, né, e com pessoas não binárias, enfim, existe a reprodução do machismo nesses relacionamentos, existe violência física, ela está no nosso cotidiano, ela está no nosso dia a dia, ela está à nossa volta, né, a gente visualiza isso de uma forma muito forte, a gente não enxerga políticas públicas efetivas, a gente não enxerga um debate maior sobre isso, e o que não é visibilizado, o que não é dito, não existe, né, acho que é muito nesse sentido que Gisela traz. A gente ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso hoje, demonstrar as existências dessas violências é muito importante para que a gente também consiga pensar estratégias para mudar essa realidade, porque a nós, mulheres, interessa mudar essa realidade de opressão. Eu gosto muito quando a Gisela nos provoca esse lugar da psicologia e de outros profissionais da saúde ou em outros espaços, que é por que algumas mulheres não ocupam e não procuram alguns espaços, né? Isso denuncia muito um não reconhecimento ainda enquanto rede de apoio, uma dificuldade, né? De, às vezes, nesse acolhimento, nesse respeito à pluralidade aí das identidades e orientações, das singularidades como um todo, né? E eu fico pensando muito também, até provocada por vocês duas, numa citação da Bell Hooks, sabe, falando da capitalização de tudo, de desejos, de orientações, de identidade, dos corpos, de tudo. Então, assim, onde que interessa, onde que é interessante e onde que vende politicamente investir dinheiro, né, por uma política pública, né? Não é na proteção dos nossos corpos, né, para proteção aí de outros corpos. Gente, nós temos algumas perguntas aqui, eu já vou direcionar para vocês. A Camila Fraga, ela colocou aqui que realmente é muito raro a gente ter esse tema. E aí a Maria Clara,
ela direcionou aqui um comentário, se eu entendi bem, a Gisela, que a sua reflexão me lembra da série Manhãs de Setembro. A Lineker é a protagonista e tem uma discussão com suas amigas justamente sobre isso. Elas dizem sobre como são desejadas, mas ao final do dia o retorno é para a família tradicional. Aí a Júlia Romano, ela pontuou aqui, trouxe uma pergunta para você, Gisela. Em um relacionamento entre duas pessoas trans, acredita que essas questões de violência e apagamento diminuem por terem uma vivência semelhante? Ou questões de machismo, fetichismo e abuso permanecem? A Camila Fraga está certa, né? A gente já trouxe aqui essa questão do tema, só concordando. A Maria Clara, eu acho que é isso. Eu ainda não vi esse documentário, Manhãs de Setembro, eu quero ver, mas é um pouco disso. Oi? Eu não vi. Então, é isso, né? A gente sabe que a gente é desejada, mas a gente sabe que ao final a gente volta sozinha. E isso também precisa também entrar, né, nessas questões. Por quê? Né? E, Júlia, acho que a Fernanda ela já respondeu, né? O fato da gente sentir a transfobia, que é, né, tudo que nos nega socialmente, infelizmente não nos tira algumas coisas que a gente é criada, como o machismo que você apontou ali, o próprio fetichismo. Isso é um processo que você vai desconstruindo ao longo dos espaços, que você vai discordando de uma sociedade abusiva. Mas, infelizmente, as pessoas, né, talvez elas romantizem que essas relações que a gente chama de transcentrada, que são entre pessoas trans, elas possam ter menos ou não haver violência. Infelizmente, né, a Fernanda trouxe, a gente não é isenta de reproduzir violência. Ou você vem para o espaço, né, para fazer essa desconstrução, para no dia a dia você ser, né, se permitir a não reproduzir nenhuma violência, mas só o fato de ser trans, infelizmente, não basta. E aqui uma outra coisa que é muito comum, infelizmente isso não é nenhum dado, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre, mas conversando com muitas companheiras das próprias experiências que eu tenho, sexualmente falando, né, e também no período que eu também fiz programa, que eu me sustentei fazendo programa, quem relaciona ou quem nos buscam o sexo e o prazer são pessoas de direita ou de extrema direita. Isso é uma crítica, porque os homens desconstruídos dentro da esquerda e as mulheres negras cis também sabem do que eu estou falando. Esses homens que vai lá, discute, compreende, eles não tecem um relacionamento conosco. Eles ainda preferem as mulheres padrão, cisgênera, brancas, mesmo esses homens sendo ditos desconstruídos. E nos coloca nesse lugar, né, não sei se é incógnita, mas assim, aquele que me oprime socialmente durante o dia, aquele que me procura às escondidas, seja para um sexo pago ou não. Obviamente que eu não estou generalizando, estou falando de uma margem para mais nesse sentido. E, consequentemente, isso nos coloca num lugar de perigo, porque a gente vê que essa onda fascista, essa onda de gente cruel e das violências por parte que a gente sofre, também vem dessas pessoas. E essa é mais uma outra reflexão para a gente pensar, que eu estou compartilhando com vocês e chamando a atenção para essa rede de cuidado que a Priscila apontou, é necessária. Né? E aonde a gente deposita toda essa frustração e expectativa social. Então, chamando a atenção. Tem uma pergunta aqui para você, Fernanda.
Em relacionamento entre duas pessoas do mesmo gênero, seria correto chamar de relacionamento homoafetivo, visto que a sexualidade não entra nesse termo? É a pergunta da, acho que é Jace Jennifer, mas acredito que seja de São Bento Ribeiro. Agradeço a pergunta da Jace. Então, na verdade, o termo homoafetivo, ele também traz o termo, ele deriva do termo homossexualidade, um termo que teria sido criado pela desembargadora, hoje advogada Maria Berenice Dias, para ser utilizado no âmbito do judiciário, que fosse mais palatável para aquele ambiente conservador do que o termo homossexual, para tirar a carga de sexualidade tão fortemente daqueles relacionamentos chamados de homossexuais. Então, o termo homoafetivo, ele também vem desse mesmo lugar, dessa ideia de se presumir que aqueles relacionamentos seriam homossexuais, o que não é o mais adequado, não é correto, e no direito várias advogadas e advogados também vemos questionando o uso desse termo de forma generalizada pelo mesmo motivo. Não existe um relacionamento homoafetivo se aquelas pessoas que o integram não são ambas homossexuais, porque no fim das contas, os relacionamentos não têm sexualidade. Nós temos duas mulheres bissexuais em um relacionamento, não dá para chamá-lo de relacionamento homoafetivo, homossexual ou relacionamento lésbico, né? São formas que invisibilizam e apagam a sexualidade de parte daquelas pessoas que estão naquele relacionamento. Então, o termo homoafetivo, ele recebe muitas críticas e vem também desse lugar do judiciário que apaga de forma sistemática, reiterada, a bissexualidade, e aí temos diversos julgados muito problemáticos, e a gente ainda tem muito que avançar também nessa área, em termos de visibilidade, uma melhor compreensão, né, da bissexualidade nessas searas, mas o termo homoafetivo também não é o mais adequado, porque ele parte dessa mesma ideia de que seria um relacionamento homossexual, homoafetivo, nessa ideia desse lugar, e poderia ser um relacionamento biafetivo, poderia ser um relacionamento distinto disso. Eu prefiro usar relacionamento entre mulheres, relacionamento entre homens, que já é forte o suficiente, já é uma ruptura suficiente nessa sociedade conservadora que a gente vive, e não incorre em apagamentos. Vou trazer outras contribuições aqui, todas da Camila Fraga. A Camila Fraga, ela nos provoca nos seguintes sentidos. Enquanto psicóloga e lésbica, eu senti falta de uma exposição da perspectiva lésbica. Dito isso, aprendo muito com a fala da Fernanda e Gisela. Sobre a violência contra mulheres bis, o que nós podemos fazer enquanto profissionais de prevenção à saúde mental, e no cuidado, né, saúde mental, para combater a bifobia e também a transfobia. Aí, antes de passar a palavra para vocês duas, eu queria pontuar uma coisa sobre isso que a Camila trouxe. Sendo muito sincera com você, Camila, Camila Fraga, e com todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, Fernanda também teceu essa provocação. E aí, enquanto mulher lésbica, eu vou pedir licença um pouquinho no lugar de mediadora para tecer um comentário sobre isso, sobre a pauta aqui da nossa mesa, né? Eu queria trazer um pouco, não enquanto psicóloga também, mas principalmente pensando num ponto mais sensível, sabe, de vivência de mulheres lésbicas, inclusive assim, a um nível de acompanhamento, vivência, partilha com outras mulheres, um ponto em que há um receio em se nomear isso, e não é nem que às vezes não há o processo consciencial, não, assim, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, até porque esse nome, ele é recente, né? Recente, digo, quando eu saí do armário, que já tem aí alguns anos, eu não tinha ideia desse nome, dessa nomenclatura. Eu não sei se vocês duas já pararam para pensar nisso, assim. Não era relacionamento, o termo não era esse usado, não era relacionamento abusivo. Inclusive, as violências aos corpos das mulheres, eles eram mais invisibilizados ainda,
Vamos pensar que a Lei Maria da Penha é de 2006, né? Então, a gente vivenciou aí tempos em que não tinha nenhuma uma legislação específica de cuidado aí de direito para esse corpo feminino. Mas eu fico pensando muito, assim, o quanto que às vezes há um ponto depreciativo, que já é o que a Gisela apontou aí de um dispositivo importante da interseccionalidade. Então, o quanto que às vezes já é um corpo que está carregando um acúmulo ali das violências. Então, a gente está falando aí de uma mulher que ela pode até ter um ponto aí da cisgeneridade, mas é uma mulher negra em um relacionamento com uma outra mulher, né? Relacionamento entre mulheres, e aí ambas eu estou colocando um exemplo como mulheres lésbicas, trazendo aí o recorte. E o quanto que isso, quando você busca, é o que a gente vem dizendo, né? Uma rede de cuidado, de apoio, você tenta pensar em uma vertente do seu direito, gente, desculpa o barulho, o quanto que há uma nova violência, seja ela institucional, ou seja ela daquela pessoa que você busca e escuta. E eu não estou nem falando de um profissional de psicologia, falando de qualquer outra pessoa. E o que eu estou dizendo do sentido depreciativo? Uma questão assim, mas seu destino é esse mesmo. Para que você escolheu se relacionar com outra mulher? Então, seu destino é só sofrer. Eu estou dizendo isso baseado em coisas que eu já ouvi. Ouvir outras pessoas dizendo esses ditos aí, conselhos e maneiras de acolher, que não acolhe, né? Ceifar o direito do outro e trazer mais ali dor, né, para aquele lugar. Então, o quanto que há às vezes eu sinto que há uma obrigação em dar certo, em obrigar que aquela relação ela dê certo. Um dispositivo, eu estou trazendo para os pontos mais sensíveis do sentimento mesmo, assim. Nossa, isso fazendo o possível, aquela pessoa se sente num ponto assim, olha, eu vou fazer o possível para não dar errado, porque eu não quero mais esse ponto de dor e violência, sabe? Aí há essa relação. E pensando nos atravessamentos disso, em como um processo de maior violência. E aí eu quero citar, já passando aqui para vocês, para não tomar um lugar que não é meu, tem uma publicação aqui do nosso CRP, que ele está até aqui pertinho de mim, que é o Olhares e Fazeres das Mulheres das Gerais, que é sexualidade, gênero, deixa eu ver, e raça. Pronto. Tem um artigo aqui que é da Janiele, da Cíntia e da Ana Elisa, falando sobre relacionamento entre mulheres lésbicas, entre mulheres com orientação de mulheres, não só mulheres lésbicas, mulheres transexuais e bissexuais, e ela vem discorrendo sobre isso, e tem um ponto ali, que é do artigo da Hebe Signorini, que é muito comum, que eu não gosto muito dessas nomeações americanizadas, mas eu vou trazer como está ali, que é a ameaça de outing. Nem sei se fala assim, gente, enfim, que é a ameaça à companheira de expulsar ela do armário, né, caso ela não tenha ainda se assumido ou dito para sua família. Essa é uma forma muito comum de violência e de vivência. Então, assim, olha, se você terminar comigo, se você romper comigo, eu vou te expor para sua família. Ou eu acho interessante destacar essa forma de violência, porque é uma forma de violência comum. Quando falando isso, eu não sei se vocês lembraram de alguns casos, mas quando eu vi aqui, eu li, me remeteu a alguns casos de vivência aí no pessoal. Enfim, desculpe tomar o tempo de vocês duas, porque aqui o meu lugar hoje é de mediadora, mas, enfim, por favor, comentem aí a pergunta da Camila Fraga. Fica na dúvida de quem vai primeiro, né? É importante a sua fala, não está roubando tempo de ninguém, muito pelo contrário, deveria ter mais tempo ainda para explanar, para trazer. Quando você fala, Priscila, antes de eu responder a Camila Fraga, eu sou de Patinga, no interior de Minas, né, na região do Vale do Aço. Fernanda, eu moro num bairro de classe média. Eu lembro uns anos atrás, conversando com uma jovem lésbica negra, num bairro
da periferia aqui de Patinga, e ela dizendo que por muitos anos ela se sentia alienígena naqueles espaços que ela frequentava, nos círculos de amigas e de ambientes que ela frequentava, porque ela era a única pessoa que ela conhecia que não tinha, que quando se relacionava afetivamente com outras mulheres, não resolvia suas desavenças com agressão física, que era muito comum, inclusive, em festas e ambientes, isso acontecer à frente de todas as pessoas. Por isso que quando eu falo que, né, é importante a gente falar que existem essas reproduções, elas são muito massificadas, isso acontece num nível muitíssimo alarmante. E, evidentemente, essa violência afeta mulheres lésbicas e bissexuais também, e eu estou falando numa perspectiva de mulheres cisgêneras, nesses exemplos, especificamente, para dizer que isso é muito grave, e a gente não pode fechar os olhos, é preciso que a gente fale mais detidamente sobre essas violências que perpassam esses relacionamentos entre mulheres, olhando as especificidades das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais nessas relações. Como exatamente a psicologia pode atuar para combater a bifobia? Eu acho que o acolhimento tem que ser feito de uma forma adequada, com uma escuta adequada, sem pré-julgamentos. Basicamente, o que está ali na resolução número 8 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia já bem orienta como fazer, o que precisa ser feito, né? E aí essas resoluções, 1 de 99, 8 de 2022, 1 de 2018, né, que aborda a questão das pessoas trans, elas são fundamentais nesse sentido. E essa resolução número 8 de 2022, ela é muito didática, ela fala de uma forma muito simples, que é isso, você, ao ouvir, você respeitar a autoidentificação daquela pessoa, você não reproduzir estigmas, você não patologizar essa pessoa, você não associar a bissexualidade à lesbianidade ou à identidade gay, né, à homossexualidade, você não achar que é uma fase, que é uma confusão, porque é muito comum que psicólogas digam isso, não, você não é sexual, não, você está confusa, né, e promovam verdadeiras terapias de reversão sexual. Isso não pode ser feito, isso não deve ser feito. E aí eu gostaria de recomendar também uma leitura, já que Priscila o fez, há uns anos atrás, houve um outro congresso do CRPMG que eu tive a oportunidade de participar, falando sobre a questão da bissexualidade no âmbito da saúde mental, e a fala que eu fiz naquele congresso foi reproduzida em um livro, que foi publicado depois pelo CRP, o livro Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, Saberes em Diálogo, que está disponível, exatamente, está disponível gratuitamente na internet para quem não tiver, e recomendo a leitura da minha fala, cujo título é Bissexualidade, mas tem vários outros textos muito importantes e fundamentais para o melhor acolhimento de pessoas LGBT em geral, mas mulheres LGBT, por parte de psicólogas e psicólogos. E é isso, não desconsiderem a nossa existência, não nos deslegitimem, não nos patologizem, não é um transtorno obsessivo compulsivo identificar-se como bissexual na fase adulta, isso é uma coisa que acontece, é a minha experiência própria enquanto pessoa, então é isso, a gente precisa avançar, mas acho que a leitura desse artigo eu recomendo, e também da resolução número 8 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia, que dá conta de bem orientar o que a gente precisa e demanda de vocês na luta contra a bifobia. Muito bem. Eu também queria só reiterar a Priscila e me alinhar aqui também com a Camila, né? Quando fui convidada para esse evento, já foi uma questão, né? Não ter uma representatividade lésbica para falar. Eu acho que a gente está falando de mulheres LGBT importante. Então, Priscila, sua fala se faz necessário, então o tempo use quanto precisar, tá? E muito bom a sua, né, o que você traz para reflexão.
eu quero também me alinhar no sentido de que, quando a gente pensa, né, nas experiências individuais, e é comum, eu sou uma travesti que passei a ter acesso a alguns lugares, né, socialmente falando. Eu saio do gueto, onde a sociedade não me importa que eu fique, e começo a acessar outros lugares. E eu aprendi que quando você acessa lugares, você quebra barreiras, mas você também se coloca em evidência e risco. Eu aprendi a todo lugar que eu chego a observar se eu encontro mulheres trans e pessoas pretas nesse espaço. Obviamente, a resposta é quase que não, né? Eu não costumo encontrar. Pessoas pretas, um pouco mais. Trans, travestis, menos. Que eu consiga identificar, obviamente, né? Fazendo essa leitura assim, para me sentir um pouco protegida, vamos dizer assim. Então, eu entendo perfeitamente o relato da Fernanda sobre a companheira lá de Ipatinga. Acho que Fernanda trouxe bastante indicação, assim, material para estudo tem. Ela já apresentaram aqui 2 livros bem grossos, então tem muito material. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou próxima também do CRP, não sou da área, mas sou próxima. Eu sei o quanto tem gente engajada, além dos profissionais, psicólogos, tem parceiras que estão lá na construção desse documento, então o material tem para fazer, desempenhar um bom trabalho e o melhor trabalho na perspectiva. Eu endosso tudo que Fernanda trouxe, e já, né, pensando nas pessoas trans, é necessário uma aproximação, né? Sem o julgamento. Não, e aí eu vou só reiterando que não busque na fisionomia algum demarcador que destoa da identidade de gênero da pessoa dela. Né? Seja um homem trans, seja uma mulher trans. Não fique ali buscando esse encaixe perfeito na binariedade, que a gente chama de passabilidade cisgênera. Ou se ela se enquadrou perfeitamente, não reafirme isso. Olha, nem parece, porque parece sutil, aliás, pode ser sutil, mas é também uma violência. Isso nunca é elogio para a gente. Mas nem parece, eu tenho que parecer? O que é parecer? Né? E não nos genitalize também, né? Acho que esse é um passo importante. E, no mais, eu acho que esse é um dos caminhos. Discutir esses espaços são para isso, aproximar o profissional na ponta, né? Que também não se reserva apenas aqui. Eu acho que tem que caminhar junto com outros espaços, inclusive os espaços de poder, de como colocar os profissionais com esse cuidado, que é essa rede que a Priscila trouxe aqui, para que vire uma rotina essa prática. E, no mais, o que as meninas trouxe já me contempla aí, é só reforçando aqui. Gente, eu descobri que nossa discussão aqui está bombando, vocês estão sendo muito amadas virtualmente. Então, eu vou dar só uma acelerada aqui, porque eu não queria deixar ninguém visibilizado aqui nos comentários, não. Então, eu vou dar uma leitura aqui, vou tentar dar uma aglutinada para ninguém ficar para trás. Bom, a Fernanda Raiol, ela colocou aqui, perfeita a sua fala, Gisela. São realmente pontos que precisamos trabalhar para mudar. Aí a Fernanda traz uma pergunta que a gente já respondeu, vocês duas já responderam, mas depois eu queria trazer um ponto, se houver tempo, que é em cima da fala que a Gisela fez, mas a Fernanda também fez, dado aí os devidos recortes, as pessoas trans não procuram atendimento psicológico. Então, como aproximar mulheres LGBTs dessa prática de cuidado com a saúde mental? Acho que você já trouxe um pouquinho aí, mas eu quero ressaltar um ponto depois. O Wesley Jonas Filho. Os crimes contra mulheres trans, de forma geral, repetem padrão de ódio causado por preconceito contra alguma característica da mulher violentada, agredida. Caracterizados pela forma hedionda como são assassinadas, facadas, tiros, apedrejamento, pois a violência genérica. Peraí, que cortou aqui.
filho abjeção com que são tratadas, deve ser como abjeção com que são tratadas as mulheres trans. Gisela, se você quiser, depois eu repito, eu vou lendo aqui. É péssimo, é um comentário da Tainara Rosa, é péssimo em como os profissionais da saúde se tornam profissionais da doença. Muito bom esse aspecto. Por eles estarem nessa parte de provocar doença, né, ao invés de acolher. A Letícia Barros Simão, Gisela, por favor, deixa uma forma de contato aí, tá querendo ser mais amada, tá vendo, Gisela? Para nós estudantes podermos te acompanhar e ouvir em outras oportunidades. Gabriela comentando, obrigada por essa mesa, está sendo muito enriquecedora. Obrigada, Gabriela. A Thaís Cristina quer que a gente repete o nome do livro. Vou repetir o nome dos 2 livros, depois eu estou com os 2 aqui, Thaís. Rosângela de Souza Muniz, mostra novamente o livro, por favor. O povo está querendo indicação, a gente mostra. A Isabela Figueira Carlos, minha professora... Aí, ó, a Fernanda está mostrando um deles. Minha professora sempre falou, eu nasci e fui criada nesse mundo que sempre falou que corpos como o meu era errado e não deveria existir. Então, não me surpreende que pessoas como eu reproduza isso como tentativa de se afastar e parecer diferente dos demais. Triste, mas verdadeiro, né? Luiz Amarante, muito obrigada pela indicação, Fernanda. Aí, acho que aqui, Isabela Figueira Carlos. No contexto de mulher preta em relação ao racismo, mas acredito que caiba muito bem aqui, acredito as colocações. Coloca o nome dos livros aqui, por favor, não consegui anotar. A gente vai falar disso. Eu antes de abrir para vocês, Gisela e Fernanda comentar aqui a questão do Wesley, eu queria ressaltar um ponto incrível que a Gisela falou, e aí puxar a nossa orelha enquanto profissionais de psicologia. Logicamente, não como um todo, né? Psicólogas e psicólogos. Eu sinto que nós, enquanto categoria, a gente às vezes tem uma dificuldade de sair do lugar do suposto saber. E aquele lugar sedutor de que eu sei avaliar, eu sei tudo, sou psicóloga com P maiúsculo, e nos falta um pouco, eu não vou ter outra palavra para colocar, acho que é essa mesma, uma humildade na nossa escuta. A nossa formação ela é contínua e fluida. A gente vem debatendo que os 5 anos que a gente tem aí de graduação, e muitas vezes ele tem um currículo extremamente empobrecido de análise de algumas perspectivas e aprofundamento. Então, depois da nossa formação, a gente precisa manter essa humildade de escuta, inclusive de questões que a gente não tem a menor ideia de como elas se dão. Eu conheci a Gisela, se não me engano, foi na Conferência Estadual de Direitos e Políticas LGBT, que foi lá em Caeté, acho que foi em 2013, se eu não me engano. Acho que desde então eu já vi a Gisela ocupar vários lugares dentro de falas aqui do Conselho e outros espaços. Então, assim, não falta, para além de os materiais escritos, os artigos, esse registro é importante, mas também não falta disposição de diversos corpos aí protagonizando sentimentos e o que pode ser feito. Acho que a gente tem que acessar mais. O canal do CRP tem vídeos aí salvo de eras, de coisas, de políticas que a gente lutou, de políticas até que a gente já conseguiu, como essa resolução aí que a Fernanda falou. Então, a gente tem que se debruçar um pouquinho mais para melhorar esse nosso acolhimento e a nossa prática aí profissional. Acho que ter essa crítica aí em cima da nossa prática, ela é essencial. Finalizo aqui, Gisele. E aí, por causa do nosso tempo, desculpa, Gisa, vocês já podem ir falando e finalizando, por gentileza. Tá bom, tá bom. Eu te agradeço por trazer, e assim, gente, nem é uma crítica, é uma observações para a gente se atentar e nos provocar. Onde estão, né? Acho que a pergunta é essa e vai nortear muito. O CRP é um lugar parceiro, a gente assim, eu fico muito feliz de também fazer história dentro desse conselho, como apoiadora, como sempre disponível para tratar desses assuntos,
para que não justifiquem o que a gente, né, o que Priscila acabou de trazer. Então, obrigada. Eu só queria, né, a Fernanda pergunta como procurar atendimento. Infelizmente, isso não é uma prática comum da nossa vivência. Eu mesma, e eu falo eu mesma, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou mesmo. Eu falo eu mesma que, mesmo sendo próxima do conselho, tendo uma relação ótima com muitas pessoas psicólogas, eu só fui fazer terapia com 38 anos, ou seja, há 2 anos. Então, não é comum a oferta e a busca. E não é, isso não é uma deficiência do CRP, é social, é da sociedade, que não coloca esse serviço disponível para todos e para todas. Então, é a gente buscar, né, outras formas de acessar o serviço, para que seja algo que a gente possa buscar como prevenção. Mas há um esvaziamento das pessoas trans na saúde. Isso é fato e não é só aqui, né, no conselho. Eu acho que o Wesley, as falas aqui foi mais, né, são comentários acerca das falas. Eu agradeço a todo mundo que manifestou, que está aí nos ouvindo, escutando e refletindo, e de alguma forma entendendo do que a gente está falando, né? O Wesley traz, né, que a forma com que a gente normalmente são mortas, ela inclusive destoa de outros assassinatos. Ela tem mais níveis de crueldade, não sei nem se pode chamar de níveis, mas assim, não basta matar, tem que haver uma tortura, e isso é algo para se pensar, o porquê. A gente, né, a gente que é do movimento social, já nomeou que é transfobia, são crimes oriundos de transfobia. Mas os poderes, né, eles não querem assumir mais uma responsabilidade, então eles banalizam e dizendo que todo dia morrem pessoas. E aí eu também não vou me delongar, eu não sei qual é o nosso tempo de teto, mas já dizer do bom desse retorno, como eu trouxe, né? A gente não está vendo quem está ali, mas chegando essa interação das pessoas, isso mostra, né, que tem gente ali que está funcionando e que certamente o que a gente está falando aqui não é banalizado. A pessoa que pediu contato, ela pode pegar com alguém do CRP que está na organização, não sei se é com a Natália, né? Caso não, e assim, eu sinto em frustrá-la. Nas minhas redes sociais, eu não faço debate, nem posto normalmente, mas adoro discutir temas, esses espaços, assim, eu estou sempre disponível para a gente conversar. Se tiver dificuldade lá com o CRP, que eu não sei como que foi feita as inscrições, me acho, meu nome é, né, nas redes sociais, Gisela Lima. Aí, né, tem meu rosto para me identificar, para a gente ampliar esse debate. E vou já fazer minhas considerações, agradecer o prazer de estar com Fernanda, a gente já fez muita coisa junto, essa pandemia nos distanciou, mas fico feliz em vê-la. Eu sei que ela está lá contribuindo muito no Comitê de Saúde, tem coisa, né, acontecendo desde 2015, então fico muito satisfeita. A própria Priscila, que a gente também está distante, e parabenizar, que acho que venham outros congressos e que a gente possa, num tempo próximo, vir falar de outras conquistas, né, a partir desse primeiro que está acontecendo. Obrigada, gente. É um prazer mesmo estar novamente com Gisela, fazia muito tempo, né, Gisela, que a gente não se encontrava, Gisela que já foi também do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT, ajudou na construção da Política Estadual de Saúde Integral LGBT de Minas Gerais, que foi publicado em 2020, Priscila também fazia bastante tempo que não me encontrava, não sei se a última vez foi na conferência de 2015, lá em Caeté, nem sei, porque essa pandemia deixa a gente um pouco fora da noção de tempo e espaço. Eu achei curioso quando a Gisela fala sobre frustrar as pessoas por não ser uma influenciadora digital, né?
é uma influenciadora da vida real, né, do pé no chão, é uma pessoa que está no dia a dia construindo, e a gente precisa de pessoas que estejam sim, né, nas redes sociais, na internet, porque alcança muita gente, mas a gente precisa de pessoas que estejam também no dia a dia, na luta cotidiana, fazendo o controle social, fazendo esse diálogo, essas provocações de outros lugares. É o lugar também de onde eu faço, né, é o lugar também de onde eu falo, né, eu, Fernanda Coelho. Mas de toda forma convido vocês a seguirem, acompanharem as redes sociais do Coletivo Bio, que a gente posta bastante coisa. Temos um blog no qual a gente escreve algumas coisas também e traz alguns retornos, como foi a construção dessa resolução número 8 de 2022, por exemplo. Só queria lembrar que, embora, sim, evidentemente, as pessoas transexuais sejam disparadas as maiores vítimas de crimes de ódio, anos-luz de distância, não são as únicas pessoas no segmento LGBT que o sofrem, né, e esses requintes de crueldade desses crimes que a gente visualiza, na verdade, eles são a marca do crime de ódio, né, um lesbocídio, um feminicídio bifóbico, ele vai ter essa marca do ódio nessa forma mais brutal desse crime acontecer. Eu citei na minha fala a Gerciane, e eu não vou dizer a forma como ela foi morta, mas foi uma forma muitíssimo forte, cruel e pesada. O que se faz com aquela pessoa justamente para marcar a repulsa e o ódio diante daquela sexualidade, daquela identidade de gênero, né? Essas são as marcas dos crimes de ódio, mas a gente não deve se chocar só quando chega nesse momento mais extremo. A gente tem que pensar em tudo que vem antes, a gente tem que pensar, né, na desconstrução dessas violências antes de chegar nisso. Quando a Gisela fala da importância da psicologia como prevenção, a gente também tem uma grande falha no Sistema Único de Saúde. Não é fácil acessar uma psicóloga quando não se está em crise, né, quando não se está em uma situação mais exacerbada. A gente sabe dessas dificuldades. Nesse sentido, a gente está, inclusive, em período de conferência de saúde mental, né, de conferência estadual de saúde mental, nacional. Enfim, a gente está nesse momento também para pensar, discutir, pautar essas políticas públicas, e aí a gente, pessoas bissexuais em movimento, organizadas a partir da Frente Bissexual Brasileira, que o Coletivo Bio integra, vamos promover nos dias 6 e 7 de agosto a primeira Conferência Livre Nacional de Saúde Mental Bissexual. Ela vai ser virtual e vai ser para trazer propostas de políticas públicas direcionadas para a população bissexual, para subsidiar, né, o que virá e será trabalhado na Conferência Nacional de Saúde Mental, e aí eu convido vocês a conhecerem também os perfis e canais da Frente Bissexual Brasileira, que é um espaço bastante relevante para quem quer entender melhor como funciona a questão da bissexualidade e as nossas demandas em geral. No mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, eu queria agradecer a escuta, e que a gente tenha mais momentos de diálogos como esse, que a gente possa falar de forma mais aprofundada e possa ouvir outras pessoas também falando a partir de outras perspectivas dessa mesma temática, porque ela é muito relevante, ela é muito importante. E eu soube que vocês estão fazendo 60 anos de regulamentação da profissão, parabenizo, e que continuem sempre avançando. A psicologia brasileira está de parabéns pelos caminhos que vem trilhando nesses últimos anos e que siga avançando cada vez mais. Obrigada. Antes de tecer meu amor virtualmente por vocês duas e agradecer, finalizando, eu vou ler aqui os últimos comentários. Vanessa, você colocou aqui uma pergunta, eu vou replicar ela aqui, mas eu vou te pedir desculpa por não passar a palavra para a Gisela, para ela responder, mas eu vou te deixar aí também como dever de casa. E não só você, mas para todo mundo que está aí ouvindo e que tenha sentido alguma dúvida. A Vanessa, ela coloca que ela teve dificuldade de acessar a mesa e pediu para esclarecer a fala da Gisela no sentido do que era o não nos
genitalize. Essa é uma questão muito importante, eu acho que vale a pena você mesma se debruçar, não é uma questão que você tenha dificuldade aí de achar. Acho interessante você descobrir isso aí, do que isso quer dizer. É uma questão muito importante, que atravessa muito aí quando a gente fala dos corpos, identidades, violências, rotulações. A Viviane colocou aqui a importância de ter falado sobre a humildade da escuta, porque ela vê estudantes e já profissionais, estudantes que se acham mais informados do que intelectuais ou profissionais. Acho que se eu traduzir aqui bem o que a Viviane trouxe. A Giovana Lopes está agradecendo pelas falas e contribuições. A Mariana Moreira está aqui, fantásticas reflexões, são muito necessárias para sairmos de uma zona de conforto e de uma naturalização das violências. Agradeço muitíssimo pela oportunidade. A Fernanda Raiol esclarecendo aqui a resposta da Gisela. A Michele dizendo maravilhoso, que foi ótimo. Cristiane, muita riqueza que é a nossa fala, nos parabenizando. A Marília Fraga. Marília, parabéns por essa mesa, excelentes colocações, excelente mesa, segundo a Sônia Salles. E a Celiane aqui, excelente, obrigada por compartilharem os conhecimentos conosco. E a Maria Clara, que por último, obrigada pela mesa, o tema foi incrível. Eu quero agradecer em nome do Conselho, inclusive quero mandar um beijo, axé, boas energias para toda a comissão organizadora, a Natália, a Gislene, que está aqui nos acompanhando. Eu posso dimensionar um pouco do trabalho que vocês tiveram aí com 6 mil inscritos. Quero agradecer enormemente a partilha quentinha é o que a Gisela disse, né? Não é uma influenciadora digital, mas é um corpo quente. É um corpo quente que luta, e é isso, né? A gente atravessa as nossas lutas do digital para a ação, né? E é um prazer, foi um prazer, um presente dividir essa mesa aqui com vocês duas. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, que as nossas buscas e travessias quanto a essa temática e várias outras sejam permanentes para a gente, né? Independente do lugar aí da profissão, mas enquanto pessoas mesmo, em busca de uma prática cada vez mais de vida, centrada na ética de um cuidado e dos direitos humanos, né? Que seja aí o nosso mote, né? Um mote de cuidado, de carinho e de afeto. Mais uma vez, meninas, um beijo. Sintam-se abraçadas e apertadas virtualmente. Muito obrigada. O livro, vou tacar o livro aqui, gente, de novo, peraí. Olhares e Fazeres das Mulheres das Gerais. Discussões sobre gênero, sexualidade e raça. Eu vou referenciar a Gisela. Se vocês colocarem Gisela Lima CRP, vocês vão achar no YouTube, tá? Já referenciando essa mulher incrível, fantástica. É isso, minha gente. Então, um bom congresso para nós, um ótimo primeiro dia aí para todo mundo. E é isso. Muito obrigada.